Querida comunidade, a igreja celebra neste final de semana uma das maiores festas litúrgicas, chamada de Pentecostes. Pentecostes é a festa do Espírito Santo. O Espírito Santo, como fala a palavra de Deus hoje, Atos dos Apóstolos, ele realizou a promessa. Estavam reunidos os discípulos, vendo língua de fogo, são sinais da força e do poder do Espírito Santo. E assim então os apóstolos foram ungidos, consagrados pelo poder do Espírito Santo para continuar a missão de Jesus. Naquele momento, naquele dia, se realizou, se cumpriu a promessa de Jesus. Então a igreja começa realmente a se fortalecer a partir desse momento, na certeza de que o Espírito Santo agora estaria presente na vida da comunidade. A segunda leitura de hoje de São Paulo aos Coríntios, assim como na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, todos entendiam, embora línguas diferentes, todos se entendiam numa mesma linguagem, para dizer que o Espírito Santo ele cria uma linguagem só. A comunidade que tem a presença do Espírito Santo tem a linguagem da unidade, a linguagem da comunhão, a linguagem do amor. Toda a comunidade que tem a experiência do Espírito Santo, vive o Espírito Santo, tem essa experiência da comunhão, do amor, da união entre os membros da comunidade. E a segunda leitura de Paulo aos Coríntios, mesma coisa. O Espírito Santo de Deus é um só. Existe diversidade de nomes, muitos ministérios na comunidade, serviços, mas o Espírito Santo de Deus é o mesmo. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele age em cada um para que coloque os dons a serviço do bem comum. É isso que o Espírito Santo faz. Quantos dons existem? Quantas atividades existem? Quantos ministérios existem nas comunidades? Mas o Espírito de Deus é um só. Ele funciona, ele fortalece, ilumina para que todos os dons, serviços, ministérios se possam convergir todos para o bem da comunidade, para o bem comum. Por isso, então, o Evangelho de hoje nos coloca nesse momento de Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, que Jesus passa a missão dele. Assim como o Pai enviou, recebe o Espírito Santo. Assim como o Pai ele enviou, eu envio vocês. Então nós somos enviados pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, desde o nosso batismo, para uma missão. A paz esteja convosco. Depois Jesus também passa poder para os apóstolos e a igreja, a comunidade toda hoje, o exercício, o ministério de perdoar os pecados. Jesus passa esse poder. Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. Então Jesus passa o poder de perdoar os pecados para homens, para pessoas consagradas, ungidas em nome dele. E afinal de contas, então, dentro dessa festa maravilhosa do Pentecostes, o Espírito Santo de Deus, seus dons, os línguas, é nessa noite que nós temos a cerimônia da Santa Missa de coroação de Nossa Senhora. Agora, nós não podemos dizer assim, Pentecostes. Qual é a criatura humana que mais assumiu o Pentecostes? Ou qual é a criatura humana que mais fez experiência de Pentecostes? Aí nós temos Maria. A Maria de Nazaré, essa menina moça, jovem, foi escolhida pela Santa Mãe de Salvador. Ela foi escolhida pelo poder de Deus Pai e do Espírito Santo.
da surpresa de Maria, das revelações do Pai, das revelações de Deus. Você vai ser mãe, como você é mãe? Eu não conheço o homem algum, mas você vai conceber a obra que vai acontecer em ti, você vai gerar um filho pelo poder do Espírito Santo. Então, mesmo Maria também estava presente no Senado. Quando o Espírito Santo veio, Maria estava presente. Maria estava lá. Então Maria sempre esteve presente com os apóstolos. Maria sempre esteve acompanhando a missão de Jesus. Então, pela obra do Espírito Santo, ela é gerar o Espírito Santo de Deus. O magnífico de Maria, a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito, que é o Espírito de Deus nela, se alegra em Deus, meu Salvador. Então, quando a gente fala aqui, a linguagem do Espírito Santo que cria unidade, é a linguagem do amor. O amor, a unidade do amor. Maria gerou Jesus no amor. É por amor que Maria gerou. É por amor que Maria se torna mãe. Então, o Espírito Santo, o amor de Deus é revelado. Ele se revela em Maria. Maria tem a experiência do amor de Deus na sua vida e gera para o mundo o amor que salva. Gera para o mundo aquele que vem perdoar os pecados. Gera para o mundo Jesus o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus. Então, por isso nós chamamos Maria, Mãe de Deus. Obra do Espírito Santo. O Jesus que foi gerado em Maria não é obra humana. Não é obra humana. Houve a participação de Maria, da parte da mãe, mas assim no sentido de pai, de paternidade, é o Espírito Santo. Por isso o prólogo do Evangelho de João diz assim: Jesus foi gerado, não criado. Nós somos criados, porque nós tivemos um pai também natural. Jesus não, Jesus foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então Jesus foi gerado da mesma substância do Pai. Por quê? Por causa do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo gerou em Maria, as entranhas de Maria, ela acolheu o Redentor do mundo. É o Espírito, é a obra que o Espírito Santo de Deus realizou nela. Por isso, então, é assim toda mulher, todo homem, toda criatura nesse mundo, é que deixar o Espírito Santo realizar a obra dele, nós nos tornamos, os dons de Deus em nós, eles brilham, eles acontecem, os dons do Espírito Santo na nossa vida. É só a gente se entregar, porque Maria, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta no Salvador, depositou na humildade da vida dessa serva, você depositou a grandeza, a grandeza. Então, quando a gente vê essas palavras da Bíblia, bem-aventurada você, Maria, porque todas as gerações vão te chamar de bem-aventurada. Todas as gerações. Eu estava conversando com algumas mulheres aí, elas foram lá a Nossa Senhora. Eu não conhecia a igreja antiga, vocês não conheci. Vocês falam igreja antiga, eu não sei o que é a igreja antiga. Mas nessa igreja antiga, tinha mulheres hoje, que coroaram a Nossa Senhora quando eram crianças da igreja antiga. Bem-aventurada Maria, todas as gerações te chamarão de bem-aventurada. As gerações vão passando, e o amor a Maria não para, não diminui. O amor a Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora não diminui. Não diminui. Então essas mulheres aí, eu recordaram o tempo que elas eram crianças, assim, 10, 8 anos, sei lá, elas coroaram a Nossa Senhora. Eram gerações naquele tempo, naquela época, né? Hoje essas crianças estão aqui para coroar a Nossa Senhora. Mas eu não penso, isso foi assim, mas em todo lugar é assim, todo lugar. Você não tem, os países, em todo lugar tem devoção a Maria, o povo tem um amor a Maria, diferente um pouco em cada lugar, mas é assim que acontece. Para nós aqui, nós temos esse ano a canonização dos pastorinhos, Francisco e Jacinto, a canonização. O Papa nunca canonizou ninguém fora do Vaticano,
Primeira vez que o Papa canonizou alguém fora, e canonizou lá no Santuário de Fátima. O Santuário de Fátima. Então, mais de 60 mil luzes, não sei quantos, 600 mil luzes, não lembro muita quantia, está na procissão de Nossa Senhora à noite. Então, a Maria Santíssima, os títulos dela são tantos, né? E o amor mariano, a devoção mariana, ela tem esse contexto praticamente que atravessa todas as nações. Todas as nações. Eu acredito que não existe nenhuma nação, nenhum país do mundo que não tenha um amor a Maria, uma devoção a Maria. Então nós aprendemos desde criança nós aprendemos um amor a Nossa Senhora, ou o nosso pai ou a nossa mãe ensinou isso. Nós aprendemos a primeira oração, Ave Maria cheia de graça, né? Ave Maria, oração de Nossa Senhora, são duas partes. A primeira parte é da Bíblia, e a segunda parte é a igreja que completou. Então, a primeira parte, Ave cheia de graça. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aí a segunda parte, a igreja então completou com as palavras: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicta fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora por nós, peccatoribus, nunc et hora mortis nostra. Amém. Então, a oração que nós todos aprendemos desde criança é a Ave Maria. E assim segue de geração em geração. A nossa bisavó, nosso bisavô tinha uma devoção à Nossa Senhora. Hoje, no mundo moderno de hoje, tanta coisa moderna, tem gente que se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora para rezar o terço. Meio de comunicação social. Todo dia tem terço lá na Canção Nova. Todo dia tinha um horário de terço na Canção Nova. Impressionante. Todo dia tinha um horário de terço na Rede Vida, no século XXI. Na televisão rezando terço. Quando a gente viu isso, eu me emocionei tanto, faz tempo que eu trabalhava lá em Mirama. Primeira vez quando eu vi inaugurar-se o canal Rede Vida e tal, mas eu fiquei tão emocionado que eu cheguei na televisão, liguei rezando terço. Eu nunca imaginava um dia alguém rezando terço na televisão. E tem gente hoje que acompanha a oração do terço pela televisão, ou pela Canção Nova, ou pela Rede Vida, pelo século XXI, e tem gente hoje em casa, se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora e reza o terço. Teve uma mulher que entrou hoje aqui na igreja, você já está lá naquela mulher, lá nunca vi aquela mulher, a mulher abraçada com a imagem de Nossa Senhora, nunca vi isso. Porque quando se fala em Maria, é a revelação dos humildes. Deus se revelou aos humildes. Por isso que Maria recebeu toda a revelação do Espírito Santo, né? A humildade de Maria é que fez com que ela recebesse todos os dons do Espírito Santo. Essa mulher que entrou ali, eu nunca vi essa mulher, uma mulher simples, uma mulher humilde, com a Nossa Senhora toda enfeitada, abraçada. Está ali, ó, está lá no banco com a imagem da Nossa Senhora. Coisa mais linda, eu achei isso aí, né? Então é assim, pessoal. Hoje nós temos então essa graça de celebrar do sacrifício de Cristo na Santa Missa, essa grande festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo da Igreja, o Espírito Santo que renova, que renasce, que brilha, que santifica a Igreja, a comunidade. E hoje nós temos a grande graça, então, depois, após a missa, de fazer a cerimônia com essas crianças aí, cantando e coroando esse gesto maravilhoso de Nossa Senhora, esse grupo de crianças que nos encanta. E nós olhamos as crianças, a gente fica encantado. O mundo se torna mais santo, se respeitar, se amar as crianças. A família se torna mais santa à medida que ama as crianças, respeita as crianças. Quanto mais nós amarmos, a criança sempre é sinal de Maria, é sinal do reino de Deus, é sinal de graça, é sinal de salvação, é sinal de brilho, é sinal de pureza. Portanto, toda criança tem que ser respeitada, tem que ser amada, tem que ter todo o carinho das nossas crianças, para que as nossas crianças possam ser, assim, crescer no amor.
crescer na alegria, crescer na comunhão, crescer na graça, crescer na luz que Deus revela para elas também, o Espírito Santo. Então, sejam todos acolhidos no Pentecostes, na palavra de Deus que ouvimos, que celebramos, e vamos deixar que o Espírito Santo vai acontecendo diariamente e nos santificando. Quem tem o folheto da missa, número 12, a oração da fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,